Ei, isso aqui está melhor. Glória a Deus. Lucas capítulo 10 e o verso 9 diz assim: curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Agora vá ao versículo 19. Versículo 19. Eis que vos dou o quê? Poder para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre toda a força e nada vos fará dano algum. Amém? Fala conosco, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, aplauda ao Senhor bem forte. Glória a Deus. Quando nós começamos a ICF, o nosso primeiro culto foi em dezembro, dia 31 de dezembro, culto já no salão. Foi dia 31 de dezembro de 2015. Estávamos adentrando 2016. E eu estava orando pela palavra que iria ser ministrada no culto da virada. E o Espírito Santo falou comigo muito forte, que seria um ano de conquista. E eu preparei a palavra, mas havia uma resistência no meu coração, sobre ter um tema para aquele ano, que não é um tema, é uma palavra que nos orienta, nos guia. E eu preguei sobre conquista no culto da virada, e nunca mais toquei no assunto. Passou janeiro, fevereiro, março, abril, e eu nem toquei no assunto. Quando chegou em novembro daquele ano, o Espírito Santo, nós estávamos no salão em cima, e surgiu a oportunidade de nós irmos para o salão embaixo, maior. E eu falei: eita Deus. Nós começamos a orar, Deus foi dando sinais. E quando nós fechamos com o salão de baixo, que eu, a bispos, pastores, oficiais, nós entramos naquele salão, estava tudo sujo ainda, faltava muita coisa para fazer, mas quando nós entramos no salão, o Espírito Santo falou comigo. Isso era novembro, passou quase um ano inteiro. O Espírito Santo falou comigo assim: eu não te falei que este ano seria ano de conquista? E eu falei: Senhor, me perdoa, porque pela minha resistência religiosa, eu abafei a palavra, mas Deus tinha uma palavra para a igreja, e mesmo nós não tocando no assunto o ano inteiro, Deus realizou a palavra que Ele tinha. Quem está aí diz amém. A partir de lá, irmão, eu aprendi assim, né? A gente erra uma vez, duas. Então eu aprendi que todos os anos Deus tem uma palavra profética e apostólica para a igreja. Amém? E nós oramos. E esta semana eu pedi para os intercessores entrar em jejum. Eu pedi para os pastores entrar em jejum. Eu e a bispa, nós entramos em jejum. E esta semana, o Senhor, eu falava para a bispa assim: amor, a palavra está aqui, mas não sai. Né, amor? Falava para você. E essa semana foi uma semana assim de muita entrega no altar. E eu propus no meu coração de jejuar das 6 ao meio-dia e orar das 6 ao meio-dia. Não foi fácil, todos os dias. Tinha dia que o cansaço batia, mas o Espírito fortaleceu. E quando foi na quinta-feira, ou na sexta, quinta-feira, o Espírito Santo começou a maturar a palavra profética. E eu entendia que era aquilo. E eu estava de joelho falando com o Senhor. E eu falei: Espírito Santo, confirma essa palavra, me dá sinais. E no outro dia, e naquele mesmo dia, eu não lembro se foi a bispa, alguma coisa assim, que a palavra saiu. Eu falei: tá, Deus está confirmando. No outro dia a pastora Sara postou um negócio no Face dela, eu estava lendo, falei: misericórdia.
confirmando. Hoje pela manhã, à tardezinha já, uma outra pessoa postou um negócio lá, em homenagem para mim, para a bispa, e falou, eu falei, Senhor da glória. E o Espírito Santo falou no meu coração, eu já te dei a palavra e você pediu sinais, aqui estão os sinais. Em Gênesis no capítulo 1, verso 1, o texto diz, no princípio, Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Quando Deus criou todas as coisas, eu acredito muito no intervalo, no gap, que é o intervalo de muitos anos entre o verso 1 e o verso 2. Mas independente disso, nós sabemos que o verso 1 fala sobre esta criação, este princípio, este Bereshit. E quando Deus criou todas as coisas, Ele estabeleceu algo muito importante na sua criação. Porque no princípio não havia Pai, não havia Filho e não havia Espírito Santo. No princípio da criação havia o ancião de dias, o verbo de Deus e o Ruach Kadosh. Fala assim comigo, Ruach Kadosh, que é o Espírito do Santo. Não era o Espírito Santo, era o Espírito do Santo. Era o Ruach Kadosh, ancião de dias, e o verbo Bará. E neste início, aonde tudo se começa, e Deus cria todas as coisas, dentro desta criação, Deus estabelece leis para tudo que Ele criou. Abra a tua Bíblia comigo no livro de Jó, no capítulo 28 e o verso 23. Jó 28, 23. Diz assim: Deus entendeu o seu caminho, e Ele sabe o seu lugar. Próximo. Porque Ele vê as extremidades da terra, e vê tudo o que há debaixo dos... Próximo. Quando deu peso ao vento, e tomou a medida das águas. Fala assim comigo, ó. Quando ninguém sabia ainda que o ar tinha peso, Jó já escrevia que Deus deu peso ao vento, e Ele mediu as águas. Deus sabe a quantidade de água. Próximo. Quando prescreveu, lê comigo. Quando prescreveu leis para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões. Eu não preciso dar aula de ciência aqui, você sabe que o trovão vem quando? Quando uma nuvem carregada se choca com outra nuvem. E isso é como se você estivesse batendo uma pedra na outra, sai faísca, sim ou não? Então ele está dizendo que Ele prescreveu, volta lá no anterior a esse. Ele prescreveu leis para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões. O que isso significa, bispo? Ele colocou lei em tudo que Ele criou. Um trovão não acontece porque quer. Deus deu um caminho para o trovão e Deus deu um caminho para o relâmpago. O relâmpago tem que cair ali, ele tem que cair ali, porque Deus estabeleceu uma lei, e a lei que Deus estabeleceu é que aquele relâmpago caia naquele lugar. Quem entendeu até aqui, fala amém. Abra a tua Bíblia comigo em Jeremias 5:22. Jeremias 5:22. Então fala assim: na criação Deus estabeleceu leis para tudo que Ele criou. Amém? Porventura, não me temereis a mim, diz Jeová. Não temereis diante de mim. Olha, irmão, presta atenção. Que pus a areia por limite aonde? Por ordenança eterna. O que ele está dizendo é assim, ó: enquanto tiver mar e é praia, o mar não pode avançar além da areia. Quem está aí diz amém. E ele diz mais, que ele não ultrapassará
ainda que se levante as suas ondas, por maior que seja, não prevalecerão, ainda que bramem, não a traspassarão. Quem entendeu até aqui, fala amém. Então Deus estabeleceu leis para a sua criação. Só que, quem vai guardar essas leis? Quem vai guardar para que tudo isso aconteça? Quando você lê em Ezequiel, no capítulo 28, o verso 14, a palavra do Senhor diz sobre um anjo. Amém? Ben-Ha-Mel-Shahá, que é o Lúcifer, que é, olha, tu eras querubim ungido. Então querubim é para guardar. Ele foi ungido. Ungido para quê? Para guardar. Então tu eras querubim da guarda, ou seja, querubim da guarda já é meio redundante, porque o querubim é para guarda. Só que ele era um querubim diferente, porque ele era um querubim o quê? Ungido. Fala assim comigo, ele era um querubim ungido. Agora ele era ungido para quê? Para guardar. Fala assim comigo, ungido para guardar. Ou seja, ele era um líder para guardar. E guardar o quê? Pergunto-lhes se vocês me respondem. Para guardar o quê? Se ele que se transforma no diabo. Porque o que guarda hoje? Para guardar do ladrão, sim ou não? Quem é o ladrão? O diabo. Só que nesse momento ele não era o diabo. Ele era quem? Um querubim. Então ele era ungido, estabelecido para guardar. Guardar o quê? Fala assim comigo, para guardar que as leis que Deus estabeleceu em sua criação acontecessem. E é tão tremendo, porque Deus, que é o Pai dos Espíritos, como diz em Hebreus, no capítulo 12, diz que Deus é o Pai dos Espíritos. Ele gerou os Espíritos em sua pericorese. Agora continua aqui comigo. Ele estabeleceu esses anjos. E esses anjos têm uma essência. Fala assim comigo, esses anjos têm uma essência. Você sabia que tem um anjo da água? Tem o anjo do fogo. O anjo da água não vai para o fogo, e o anjo do fogo não vai para a água. Quem está entendendo, diz amém? Quem já foi do mundão aqui? Levanta a mão. Quem já foi do mundão e já foi daquela outra religião que chama os espíritos? Levanta a mão. Já foi? Quando se manifesta do fogo, ele não é da água, sim ou não? Ele é só do fogo, não é? Porque esses espíritos, eles são espíritos com uma essência. E mesmo quando caiu, não perdeu sua essência. Fala assim comigo, ó, 1/3 dos anjos caíram, mas eles não perderam a essência deles. E os anjos de Deus, que são 2/3, também caíram, mas eles não perderam a sua essência. Quem entendeu até aqui, fala amém. Bispo, se a Bíblia está dizendo que a água não pode ultrapassar a areia, e quando acontece um tsunami? O que aconteceu? Algum anjo falhou na sua guarda. Fala assim comigo, algum anjo falhou na sua guarda. Fala assim, e por isso nós julgaremos os anjos. Vira para quem está ao teu lado e fala assim, talvez você nunca leu na Bíblia. 1 Coríntios 6:3. Mas nós vamos julgar anjos. Quando, bispo? Porque eles falharam em cumprir aquilo que foi prescrito para eles cumprirem. Quem está aí fala amém. Quando chega final de ano, tem um monte de gente que vai pular 7 ondas, sim ou não? Não estamos falando mal de ninguém, mas eu estou explicando para vocês. E as pessoas vão levar oferenda para uma pessoa no mar. Quem é? Iemanjá, Janaína, Iara, é a mesma coisa. Se você chama Iara, quebra da tua vida. Se você chama Janaína, quebra da tua vida. Se você chama Iemanjá, misericórdia, quebra mais ainda. Quem está aí fala amém. Só que são anjos caídos. Presta atenção, irmão. É isso aí, não acredito. Se acreditando ou não, existe. As pessoas vão lá dar ofertas para um anjo caído, que é um anjo da água. A Iemanjá é um anjo caído da água. Quem está aí fala amém. Por quê? Agora, abre a tua Bíblia rapidinho, Apocalipse 16:5. Apocalipse 16:5. Oh glória.
Quem está entendendo a palavra, fala amém. Quem já tinha ouvido sobre isso, dá glória a Deus. É pouca gente. Eu ouvi o anjo da onde? Opa, então tem anjo das águas. Agora, o que faz o anjo das águas? Ele vai fazer cumprir a lei da natureza sobre as águas. Quem está aí fala amém. Então tem dos 2/3 vai ter anjo da água, e de 1/3 que caiu vai ter anjo da água. Do 1/3 que caiu nós temos quem? Por exemplo, Iemanjá. Amém? Agora, quando a gente vai para Jesus, a gente fica tão religioso, que a gente acha que anjo não existe mais, não é? Só que sobrou 2/3 para a gente ainda, irmão, para cuidar de você. Levanta a tua mão para o céu e fala assim: os anjos de Deus são enviados para realizar uma obra na minha vida. Deixa eu te falar uma coisa: sabe quem te guarda, sabe quem realiza as obras e os feitos de Deus na tua vida? São os anjos de Deus. Em Êxodo você lê o quê? Que quem deu a lei para Moisés foi Deus, sim ou não? Claro que foi, mas em Atos 7, você vai ver que Deus estabeleceu anjos, e os anjos entregaram para Moisés. Quem está aí fala amém. Quando Pedro estava preso e orou, as portas se abriram, sim ou não? Foi o primeiro portão automático, porque ele foi vindo, sim ou não? E quando ele foi vindo, o portão se abriu. Quem abriu os portões? Deus. Como? Através dos anjos. Porque o anjo foi lá quebrar a corrente, o anjo foi lá abrir o portão. Então tudo no mundo espiritual é estabelecido e realizado por anjos, porque eles têm que fazer cumprir aquilo que Deus estabeleceu. Fala assim: os anjos realizam aquilo que Deus estabeleceu. Abrem Apocalipse 14, 18. Apocalipse 14, 18. Diz assim: e saiu do altar outro que tinha o poder do sobre. Então fala assim: tem o anjo da água, tem o anjo do fogo. Amém? Por isso que quando se levanta um demônio, tem o demônio da água e tem o demônio do fogo. Assim como tem os anjos de Deus da água e os anjos de Deus do fogo. Bispo, está meio confuso. Estão entendendo sim ou não? Abra a tua Bíblia comigo, rapidamente. Em Apocalipse 19, 17. 19, 17. Diz assim: e vi um anjo que estava onde? Vira para quem está ao teu lado e fala assim: tem um anjo do sol. Por isso que vai chegar um dia, diz Apocalipse, que o sol vai se aquecer 7 vezes mais. Muitas pessoas, a bolha do olho aqui, sabe, ó, vai secar na face das pessoas. Tanto calor, irmão, a camada de ozônio vai, ó. Levanta a mão para o céu e fala assim: mas glória a Deus, que eu estarei na glória quando isso acontecer. Eu não vou ver, aliás eu vou ver lá de cima, como diz o salmista, mas eu não vou sentir. Amém? Para encerrar, abre a tua Bíblia em Apocalipse capítulo 7, o verso 1. Apocalipse capítulo 7, o verso 1. Quem está entendendo diz amém. Apocalipse, sumiu da minha Bíblia, 7:1, diz assim: depois disso, vi 4 anjos, está aqui, né? Que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre, nem contra. Vira para quem está ao teu lado e fala assim: existem anjos que são os anjos do vento. Vocês conseguiram entender até aqui? Então fala assim: de tudo que Deus criou, Deus estabeleceu leis, e os anjos cumprem o que Deus determinou, para que aquela lei não seja quebrada. Olha que coisa incrível, porque em Êxodo 14, 21, fala comigo, Êxodo 14, 21. Quando Moisés levantou o cajado e o mar se abriu, quem abriu o mar? Vocês estão espertos, né? Porque quem abriu o mar foi Deus. Mas quem fez isso? Os anjos. Porque soprou um vento oriental
toda aquela noite, e aí o mar se abriu. Então o que fez o mar se abrir? Um vento que soprou orientalmente toda a noite, e enquanto o vento soprou, o mar se abriu. Existe o anjo do vento. Então quem abriu o mar vermelho foi quem? Pegaram ou não? Quem entendeu até aqui fala amém. Então em todos os tempos, pastor Ricardo, Deus estabeleceu leis, e essas leis precisam ser cumpridas. Isso é natural, é uma lei natural, em que tudo que Deus estabeleceu precisa ser cumprido, e Ele determinou anjos para que aquela lei seja cumprida e não seja quebrada. Mas olha que coisa incrível. Abre a tua Bíblia comigo em Josué capítulo 10, verso 12. Josué 10, 12. Diz assim: então Josué falou a Jeová no dia em que Jeová Deus amorreu das mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: sol, detente em, e tu lua no vale de, meu Deus, verso 13. E o sol se deteve, a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Isso não está escrito no livro de Jasher. O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. Levanta a tua mão para o céu e fala assim: Deus, quando criou sol e lua, Deus estabeleceu uma lei. Qual é a lei? A lei de rotação e translação, ou seja, a lei de rotação da terra e translação da terra. Uma, a terra gira em torno de si mesmo, e a outra, a terra gira em torno do sol. Uma nos dá dia e noite, a outra nos dá anos, e isso interfere no clima, isso interfere no relevo, isso interfere no tempo. Mas Deus naquele dia fala para algum anjo: o meu filho está orando, e porque ele está orando e ele precisa do sol brilhando, eu quero que você vai lá e quebre esta lei de translação e rotação. Eu não sei como você vai fazer, anjo, mas eu não quero que o sol pare de brilhar sobre Josué, e que a lua não pare de refletir, enquanto eles não tiverem vitória. Fala assim comigo: a lei natural foi quebrada, porque Deus tinha um propósito naquele dia. Vira para quem está do teu lado e fala assim: este ano que vai começar, Deus vai quebrar leis para te abençoar. Quem está aí fala amém. Em João no capítulo 11, um homem chamado Lázaro, amigo de Jesus, ele está doente, e vão avisar Jesus e fala: Jesus, teu amigo Lázaro está doente. E Jesus fala para eles assim: fiquem em paz, eu vou chegar lá. Esta enfermidade não é para a glória da morte, mas é para a glória de Deus. E eles vão, só que alguém volta e fala assim: ei Jesus, não precisa ir mais não, viu? Seu amigo morreu. 4 dias depois, fala comigo, 4 dias depois, Jesus chega onde Lázaro está, e a irmã dele vem e fala: oh, Jesus, se você tivesse aqui, Jesus, meu irmão não tinha morrido. E Jesus fala: fique em paz, porque eu vou clamar ao Pai, e Ele sempre me ouve. Levanta a tua mão para o céu e fala assim: nos dias difíceis da minha vida, neste ano de 2023, eu vou entender que quando eu oro, Deus responde. Quando eu coloco o meu joelho no chão e falo com Ele, Ele responde. Deus está dizendo: igreja de Cristo, você precisa ter um entendimento espiritual de que todas as vezes que você clama, Deus ouve e responde. Pode até ser que não seja o que você queria ouvir, mas que tem resposta do céu para você. Isso tem. Quem está aí diz amém. E ele está dizendo: eu sei que Ele me ouve. E ele dá um brado: irmão, presta atenção. Quantos dias Lázaro está morto? 4 dias. Qual é a lei natural? Está deteriorando. Sim ou não? 4 dias. Já tem bichinho comendo a carne dele? Sim ou não?
Pior ainda, porque Jesus ainda não tinha morrido, vencido o Hades. Ele foi para o Hades, seio de Abraão, mas é Hades. E quem entra no Hades, uma prisão, não podia sair de lá. Mas Jesus dá uma voz de comando, e ele fala: Lázaro! Quando ele diz Lázaro, porque o pai ouviu, ele estava quebrando a lei de que quem morre é comido por bicho. Ele estava quebrando a lei de quem ia para o Hades não podia sair de lá. E a voz de Jesus vai lá dentro do sepulcro, vai lá dentro do Hades, e aquela voz começa a tirar Lázaro de lá. E Lázaro olha para os irmãos que estão lá. Talvez, eu estou pensando ele olha para Abraão e fala: Abraão, até mais um pouco, mas Jesus está me chamando, e eu vou sair daqui, porque ele está quebrando uma lei para me tirar deste lugar. E Lázaro sai de lá. Quem está aí diz amém. A voz de comando de Jesus tirou Lázaro do Hades, e ele sai pulando, e Jesus disse: ele está vivo, agora tira as atas dele e deixai-o ir, porque o milagre aconteceu. Lucas capítulo 1. Eu sei, você sabe, nós sabemos, vós sabeis, eles sabem, que para uma criança gerar, ainda que seja menina de profeta, precisa do quê? Do gameta masculino e do gameta feminino. Há uma junção de informações, DNA, RNA, e essas informações formam a célula ovo, não é isso? E aí vai se dividindo, formando os tecidos e forma a criança. Tudo bem até aí? Então fala assim: para uma criança gerar, precisa do gameta masculino e do gameta feminino. Quem estabeleceu isso? Jesus, Deus. Ele estabeleceu quando criou, ele estabeleceu essa lei, sim ou não? Só que de repente um anjo chamado Gabriel chega para Maria e fala: Maria, você vai engravidar. Como? Você está doido hoje? Ela não tem como me dar. Não, menino, vai dar ruim esse negócio. Ele fala: você vai, porque o Espírito Santo vai te envolver. E em outras palavras ele está dizendo assim: eu vou quebrar essa regra de que para gerar precisa do gameta masculino e feminino, porque o Espírito Santo vai agir. E quando o Espírito Santo age, aquilo que é natural se quebra, aquilo que é natural das leis se quebram, e o milagre acontece. Vira para quem está do teu lado e fala assim: não viva no natural, porque o milagre vai vir sobre a tua vida, ainda que regras naturais tenham que ser quebradas. Aleluia. Eu quero que você se coloque de pé. O Espírito de Deus está aqui. Este ano de 2023 nós teremos testemunhos. Fala assim comigo: eu serei maduro. Por que, bispo? Porque Deus vai fazer coisas grandes, mas eu vou ser maduro para saber o dia que Deus faz e o dia que Deus não faz, porque em todas elas Ele continua fiel. Quem está aí diz amém. Porque lá em Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles são jogados na fornalha, sim ou não? E dentro daquela fornalha, o que era normal, irmão? Eu estava estudando uma vez sobre isso. Aquela fornalha era um local de 7 metros de altura. Você imagina um forno de 7 metros de altura, e os caras vão lá e aquecem 7 vezes mais. Quem está aí diz amém. Ao ponto das pessoas que jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego, o calor era tão grande que eles morreram queimados. Não era para morrer queimado, era só para jogar. Mas irmão, o bafo foi tão grande que eles morreram queimados, sim ou não? E Sadraque, Mesaque e Abednego falou para o rei assim: rei, olha a maturidade. Rei, nós não vamos se curvar diante da tua estátua,
porque nós servimos a Deus. Agora, rei, presta atenção, o nosso Deus pode nos livrar ou não? Quem está aí diz amém? Ele pode fazer como não pode fazer, mas isso não determina o que eu sinto por ele. Quem está aí diz amém? Eles estão dizendo assim, Deus, eles estão assim, rei, nós servimos a esse Deus e nós o amamos tanto, e a nossa aliança com Deus é tão grande, que se Ele fizer, a gente continua servindo. Se Ele não fizer, a gente vai morar com Ele. Quem está aí? Fala assim, maturidade, para entender quando Deus faz e quando Deus não faz. Mas esse ano, Deus criou leis para as coisas. É natural a terra girar sobre o seu próprio eixo. É natural essa terra ir girando sobre o seu próprio eixo e girar em torno do... É natural. Mas não é natural esse movimento parar. Não sei como aconteceu. Tentam explicar, não dá para explicar. O que a gente sabe é que o sol brilhou além do tempo. 24 horas para a terra girar em torno de si mesma. Mas naquele dia, eu não sei o que aconteceu, mas demorou mais para o movimento de rotação acontecer. Levanta a tua mão para o céu, fala assim comigo, as leis foi Deus que colocou, e é natural, mas o que eu vou viver em 2023 vai quebrar tudo que é natural, porque eu viverei. Chore cantarabacai rebarás. Espírito de Deus, eu creio no que o Senhor liberou sobre esta casa. Eu creio que o Senhor liberando sobre as nossas vidas. Nós estamos sobre nós a unção de governo, e nós entraremos 2023 ainda governando. Você não vai deixar de governar, mas o que Deus falou no meu espírito, Deus disse, existem leis, e existe o que é natural, mas este ano, vocês viverão o sobrenatural. Vira para a pessoa que está no teu lado e declara sobre a vida dela. Fala, este ano de 2023, falta 12 minutos. Falta 12 minutos. Este ano de 2023 é sobrenatural. É sobrenatural. É sobrenatural. É sobrenatural. Aleluia. Olha para mim. É natural, bispo, uma célula cancerígena se multiplicar, virar um tumor, se espalhar. É natural, não é natural? A Elaine está aqui. O que aconteceu com a sua mãe? O câncer do joelho dela era natural se espalhar, mas no joelho dela secou e desapareceu. E eu quero profetizar esta noite: aquilo que é natural vai deixar de ser natural, porque o sobrenatural vai acontecer. Bispo, é natural eu estar nessa luta financeira por causa disso, disso e aquilo, mas eu estou dizendo para você, você vai entrar em um ano sobrenatural. Deus vai quebrar leis para te abençoar. Deus vai quebrar coisas naturais para colocar a bênção na tua vida. Bispo, será que isso vai acontecer? Creia, querido. O Deus que parou o sol, o Deus que fez o movimento de rotação e translação entrar em colapso, é o Deus que pode, é o Deus que vai realizar uma grande obra na tua vida, no teu casamento, na tua família. Fala comigo, é sobrenatural. O que Deus fará na minha casa
na minha família, na minha vida financeira, na minha vida espiritual. Eu estava orando esta noite, essa semana, e eu falei para Deus: Deus, eu quero ver, Senhor, surdos entrar aqui ser curado, cego entrar aqui ser curado. Eu já vi isso, Deus, e eu vou voltar a vir aqui na ICEF. Nós vamos ver, sabe por quê? Porque o que é natural acontecer aqui vai ser sobrenatural. Acho que há 15 dias atrás, o Senhor me deu uma palavra, e eu comecei a me lembrar de grandes homens de Deus. Eu falei aqui, e houve um movimento em Toronto, que o slogan dele era assim: aqui o sobrenatural é natural. Vai ser tão impactante a glória de Deus. Mas eu quero te chamar, fala assim: eu vou entrar esse ano para me santificar. Fala assim: eu vou andar em santidade. Eu vou orar mais. Eu vou buscar mais. Porque Deus fará coisas grandes. Em Josué a palavra fala assim: santificai-vos hoje, porque amanhã farei maravilhas no meio de vós. Você vai dizer não para o pecado, e você vai inaugurar o melhor tempo do sobrenatural de Deus na tua vida. Segura a mão do teu irmão. Estamos se aproximando da meia-noite. Oh Espírito Santo, faz um som profético. Sopra aqui, Senhor. Sopra aqui, Senhor. Sopra aqui, Senhor. Sopra, Espírito. O Senhor está me dizendo, Ele deu ordem a anjos agora. Já começou. Eu não vim trazer e nem emocionar você. Nós oramos esta semana por isso. E Deus está me dizendo: eu já dei ordem aos anjos. Já começou o sobrenatural. Aquilo que parecia impossível, aquilo que era natural não acontecer, com você vai acontecer. E vai ser sobrenatural. Deus está dizendo aos anjos: eu sei que eu mandei você guardar essa lei, mas o meu filho está clamando, a minha filha está orando, e eu quero agora, anjo, quebra essa lei, deixa acontecer. É natural não acontecer, mas vai acontecer o sobrenatural. Abre a tua boca, eu a encherei. Aleluia. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Recebe agora sobre a tua vida uma unção nova, uma unção que te habilita ao sobrenatural agora.
Este ano é sobrenatural. 2023 viveremos o que nunca sonhamos. 2023 Jeová vai bradar sobre a sua igreja. 2023 barreiras vão cair, muralhas vão cair, o mar vai se abrir.